Bom, pessoal, voltamos aqui para continuar falando sobre nome. Vejam o que eu fiz. A nossa tabela estava ali para eu preencher a mão livre, né? Mas eu já expliquei isso a vocês, então eu fiz um arquivo no computador que ficou muito mais bonitinho, tá? Não gosto das coisas desorganizadas para vocês. Então eu fiz um arquivo aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui. Só continuando, enquanto eu vou localizando aqui o meu slide, dizendo a vocês que paramos no seguinte sentido. Eu dizia a vocês que nome empresarial é gênero, dentro desse gênero eu terei algumas empresas que terão firma, eu terei outras empresas que terão denominação. Então percebam que aquilo que eu estava fazendo à mão livre, eu fiz aqui através de computador. A firma, ela é sinônimo de razão. Tanto faz dizermos firma ou razão. Na verdade, a junta comercial, ela nem utiliza essa expressão firma, só o Código Civil. Firma acabou ficando sendo utilizada no sentido vulgar da palavra, né? Que você diz assim, fulaninho abriu uma firma, quando na verdade ele está começando a atividade empresarial. Então, normalmente se fala em razão, razão social, como a gente costuma ouvir por aí. A denominação, ela não tem exatamente nenhum sinônimo. Bom, eu disse a vocês, eu concordo até que existam assuntos mais difíceis, mais complexos em direito empresarial, mas nome não é um deles. Vê só, é somente isso, é saber diferenciar, saber identificar qual é a diferença entre firma e denominação. Firma, em regra, ela é composta a partir de nomes próprios. Tá aqui, ó. Então, quando eu vejo Araújo e Fonseca Limitada ou Araújo e Fonseca Companhia Limitada, isso é uma firma, porque o núcleo da firma são nomes próprios, certo? Por outro lado, a denominação ela é uma expressão inventada acompanhada do objeto social. Então, por exemplo, esse nome ridículo que eu criei aqui, o objeto social, então do Sol Escaldante Limitada. Eu não vou nem dizer isso, né? Vai que tem uma empresa por aí, Hotel do Sol Escaldante Limitada. Eu estava no curso desses da OAB, a gente sai criando esses casos práticos, simulados. Aí, como foi que eu coloquei, meu Deus, arroz brilhante? Eu acho que eu coloquei assim, uma marca, né? Daqui a pouco a gente vai falar de marca. Aí, eis que um aluno aí, por algum lugar desse país afora, no interior dele, acha uma marca de arroz brilhante. Ele tira e manda uma foto para mim, disse, tá vendo? Não acredito. Então, vai ter uma empresa com esse nome. Certo? Então, veja. A gente falou de regras principais de nome, identificamos a diferença entre firma e denominação. Eu estou falando aqui da mais importante, da mais corriqueira, que é limitada. Limitada, ela pode optar entre firma e denominação, tá? Para os outros tipos societários, eu vou ficar devendo a vocês, quando analisarmos cada um dos tipos societários, como é o nome empresarial dele. E tenho certeza que toda vez que eu digo a vocês que eu vou dever, eu vou pagar, tá, gente? O que é que costuma cair em prova, assim, com o nome empresarial? Essas diferenças entre firma e denominação, essas regras que a gente falou aqui antes de ir para o intervalo, e também as diferenças com os outros elementos, que daqui a pouco a gente chega nele. Deixa eu te mostrar aqui mais um outro princípio. Esse outro princípio, a gente falou princípio da exclusividade nesse artigo, princípio da novidade. Esse aqui que está no artigo 1165 é o princípio da veracidade. O nome de sócio que vier a falecer, foi excluído ou se retirar, não pode ficar na firma social. Então, a firma de verdade tem que ter o sobrenome dos sócios, tá? Então, dessa maneira, deixa eu pegar aqui o exemplo que eu dei. Eu coloquei Araújo e Fonseca Limitada. Digamos que Fonseca saia dessa sociedade e entre alguém com nome e sobrenome de Silva. Então tem que mudar a firma. A firma tem que ser de verdade o nome dos sócios. Se um sai, se um morre, se acontece qualquer coisa, o nome empresarial precisa ser modificado. Então esses são os principais princípios regedores de nome empresarial: exclusividade, novidade e veracidade. Bom, como a gente daqui para frente não vai mais falar em empresa individual, pelo menos assim, não como um assunto tópico, né? Sempre a gente cita. Então, eu vou dizer aqui também como é a formação do nome empresarial em relação à empresa individual. Eireli se utiliza das regras emprestadas de quem? De limitada. Dessa maneira, se limitada pode ter firma ou denominação, Eireli pode ter firma ou denominação. Certo? Agora, qual é aqui a diferença? Ao final, você vai ter que ter a expressão Eireli. Então, aqui seria Hotel do Sol Escaldante Eireli. E aqui, por exemplo, se eu fosse um Eireli, o nome empresarial do empresário individual
é o próprio nome civil dele. Então, seria Renata de Lima Pereira Eireli. Certo, gente? Porque Araújo e Fonseca, por óbvio, é uma sociedade. Então, Eireli segue a regra da limitada. Se limitada pode optar entre firma ou denominação, Eireli também pode optar entre firma ou denominação. Desde que, ao final, se acrescente a expressão Eireli. E, por fim, o empresário individual, aquele empresário individual que falamos que nem existe mais na prática, mas que existe na teoria, aquele que tem responsabilidade do tipo ilimitada, ele só pode usar firma, ok? O empresário individual com responsabilidade ilimitada só pode usar firma, que vai ser seu próprio nome civil. Então, se eu fosse empresário individual com responsabilidade ilimitada, seria Renata de Lima Pereira. Seria meu próprio nome civil, tá? Então, as regras sobre os nomes de sociedades, cenas do próximo capítulo. Esse assunto ele fica um pouco mais complexo, mas nada fora do comum, quando a gente faz a junção com esses outros elementos de identificação. O nome, nós dissemos, registra-se na junta, é previsto pelo Código Civil. A marca, a gente vai ter uma aula específica sobre marca. Então, não quero me aprofundar muito em marca aqui agora. Eu precisava falar de marca, porque aí você disse, sim, professora, e para que você fala? Porque eu preciso estabelecer uma diferença mínima entre marca e nome empresarial, que as pessoas se confundem muito com isso. Mas teremos uma aula, quando acabarmos aqui essa parte geral, a gente vai ter uma aula só sobre a lei de propriedade industrial. Então lá eu falo sobre marca. Mas desde já, marca é regida pela LPI. Tá? Que é a Lei 9279 de 96. Mas não precisa copiar, não. A gente vai ter um momento só para analisá-la bem detalhadamente. Então, vem aqui comigo. Lá na nossa LPI, nós temos diversas finalidades para a marca, diversos tipos de marca. Mas a mais importante, a mais conhecida, é aquela que serve para identificar o produto ou serviço em si. Por exemplo, quando você diz, vou comprar um curso, vou comprar de onde? Do SES. Por quê? Porque é o melhor. Está identificando o produto. Quando eu olho aqui para o meu relógio, aqui uma marca, Tecnos. Isso é a marca que vai identificar o produto. A marca, ela serve muito para a gente enquanto consumidor. A gente, enquanto consumidor, a gente não se liga no nome empresarial. Veja se já não aconteceu aquilo com você. Você faz uma compra, aí chega a tua fatura de cartão de crédito e você olha e faz, eu não passei por esse lugar, eu vou processar. Né? Porque a gente é advogado, a gente vai logo processar. Mas tenha cuidado antes de você processar, porque provavelmente o erro deve ser seu. Você não se liga enquanto consumidor ao nome empresarial. A gente, enquanto consumidor, gente, se liga a esses elementos que aqui estão. Então, vejam, marca, como eu disse, tem uma lei específica, iremos estudá-la dentro em breve, na próxima aula. Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês fazerem essa diferenciação, certo? Por exemplo, Honda, Google e por aí vai. Outra coisa que a gente se liga muito enquanto consumidor é em relação ao título de estabelecimento, que é o nome de fantasia. Aqui é o famoso nome de fantasia. É o nome de tabuleta. Tabuleta é uma expressão bem velha, mas é isso mesmo. É o nome de tabuleta. É o nome que eu me deparo quando eu entro na loja, quando eu entro no mercado, no restaurante. Vem aqui comigo. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Tem uns que são bem da gente, locais, mas tem outros que eu tenho certeza que tem praticamente em todo lugar. Quando eu entro lá no Pão de Açúcar, qual é o nome que está lá na frente? Pão de Açúcar. Esse é um título de estabelecimento. Esse é o nome de fantasia. Quando eu entro no Extra, qual é o nome que está lá na frente? Extra. Esse é o nome, é o título de estabelecimento, esse é o nome de fantasia. Gente, só que o que acontece? Isso daqui você tem que ter muito cuidado com o que eu vou te dizer agora. Todo mundo faz confusão com isso e você não pode saber, não pode fazer. O nome empresarial é regido pelo Código Civil. O nome empresarial é tutelado pela Junta Comercial. A marca, ela é regida pela LPI. Ela é regida e tutelada por um órgão específico que é o INPI. Mas eu vou te dizer tudo isso na próxima aula. O problema é que ninguém tutela o nome de fantasia, tá? E a gente tem diversas demandas judiciais envolvendo o nome de fantasia. Eu não tenho uma lei que regulamente o nome de fantasia. Eu não tenho um órgão que tutele o nome de fantasia. Professora, mas eu fui registrar uma empresa de um cliente meu na junta e eles pediram para eu identificar o nome de fantasia. Eles pedem para você dizer o nome de fantasia, você tem que identificar. Mas a junta, ela não barra. É simplesmente uma informação que você dá à junta. A junta barra se já tiver um nome empresarial. Nome de fantasia, ela não barra. E aí, o que é que acontece, gente? Acontece que isso sempre acaba numa celeuma judicial.
A gente já até teve lei tutelando o nome de fantasia. A única menção que a gente tem a nome de fantasia é essa aqui, ó, na legislação brasileira. Essa LPI é a lei que a gente estava falando, né? A 9279 de 96. A única menção que eu tenho é: comete crime de concorrência desleal quem usa indevidamente nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Daqui a pouco eu digo que é insígnia. Ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem estoque produtos com essas referências. A única coisa que eu tenho é uma lei que vai me dizer se eu utilizar o nome de fantasia de outra pessoa, eu estou cometendo até uma conduta criminosa. Mas isso é um problema. Por quê? Não tem um órgão para regulamentar. Não tem um limite geográfico de proteção. Por exemplo, eu posso me utilizar de um nome de fantasia de uma empresa em São Paulo? Vai causar prejuízo àquela empresa em São Paulo? Então, um monte de pergunta que eu estou fazendo para você que a gente não tem resposta, mas que eu sei que surge na cabeça de vocês, que acaba sendo só enquadrada no caso concreto. Para eu dizer a vocês como é que os juízes costumam decidir, é assim. No caso concreto, para eu dizer que fulaninho tira o nome de fantasia dele, eu tenho que comprovar que eu utilizei em primeiro lugar, certo? E que aquilo vai causar prejuízo à minha concorrência. Basicamente é isso. Mas, uma situação em concreto. Até foi uma aluna minha, o pai dela acabou se consultando, né, trazendo para mim tal caso. Tem uma empresa, ele tem um negocinho de vender churrasco, de vender galeto aqui em Recife, pequenininho, uma portinha, só uma portinhola, literalmente. E o nome de fantasia dele é Galeta Express. Galeta Express. Aí ele tinha recebido uma notificação extrajudicial de uma empresa em São Paulo, com o nome Galeta Expresso, dizendo que se ele não retirasse aquele nome de fantasia, ele ia entrar com as medidas judiciais cabíveis. Ora, né? Por mais, é isso que eu estou dizendo a vocês, a gente não tem exatamente órgão que tutele, lei que delimite qual é a proteção geográfica, mas vale a razoabilidade, gente. Primeiro que são nomes muito amplos, né? Galeta Express, Galeta Expresso, são nomes muito amplos, diferente de, por exemplo, Arezo, né? Que aí até se confunde com a marca. Porque como o nome de fantasia, quando ele se confunde com a marca, ele é muito mais fácil de ser tutelado. E aí a gente disse, não, né? Eu respondi a notificação extrajudicial, não precisou nem para a justiça, não vou tirar não. Tá? Não vou tirar, obviamente, né, através de uma resposta jurídica, porque não está causando prejuízo à empresa lá de São Paulo. Então, basicamente é isso, tá? Mas é muito mais isso para o caso concreto em si. Para efeito de prova, não tem órgão que tutele o nome de fantasia e não tem órgão que vai dizer o limite geográfico de proteção. O nome empresarial, ele é protegido no Estado, podendo ser no país todo. A gente viu isso. A marca a gente vai ver que ela é protegida já no país todo, podendo ser protegida até internacionalmente. Quando o nome de fantasia ele é igual à marca, aí é mais fácil de você tutelá-lo. Por exemplo, como eu disse agora há pouco, Arezo, né? Que mais? Deixa eu utilizar um outro exemplo. Carrefour. Aí, Itaú. O nome de fantasia, ele é igual à marca. Então, é mais fácil de você tutelá-lo. Mas ele merece a tutela, mesmo que não haja essa coincidência, mas que acaba sendo só julgada no caso concreto. O que mais? Temos a insígnia, que nada mais é do que a logomarca. Por exemplo, esse Mzinho aqui amarelo da McDonald's fala por si só. Hoje em dia, quem não está na internet não está no mundo. Então, a princípio, nós começamos a ter os registros dos domínios, que é o www, que faz parte do estabelecimento empresarial da empresa. Deixa eu te mostrar uma coisa. A gente teve aqui 2 enunciados relativamente recentes, principalmente esse último aqui. O primeiro, ele já diz que o domínio, ele integra o estabelecimento empresarial, faz parte do estabelecimento empresarial. E esse daqui, que é bem recente, que é de 2019, ele diz: os perfis em redes sociais, quando explorados com finalidade empresarial, eles podem se caracterizar como elemento imaterial do estabelecimento empresarial, portanto, merecendo tutela, né? Tal qual uma marca, uma patente e por aí vai. Gente, hoje em dia existem muitas pessoas que empreendem basicamente através do Instagram, né? Empreendem, só que toda empresa tem que ter um planejamento, né? O povo acha assim, eu sei cozinhar, eu sei fazer bolos maravilhosos e começa a vender bolo no Instagram sem nenhum tipo de preparação para isso. Obviamente que isso vai dar errado. E uma outra coisa que colocamos aqui, que algumas marcas possuem, é aquela frase de impacto atrelada à marca, né? Então, quando eu digo assim, amo muito tudo isso, a McDonald's. Se você chegar assim e disser a Coca-Cola é isso aí, você vai entregar que você tá bem velhinho, assim, feito eu, tá? E por aí vai, né? O slogan mais velho em funcionamento do Brasil é se é baia, é bom,
é o slogan mais velho que a gente tem há mais anos aqui no Brasil. Então, tudo isso serve para identificar a atividade empresarial em si. Como eu te disse, a gente vai falar mais de marca mais para frente. E eu te dei alguns casos, te dei aqui alguns exemplos que o nome de fantasia pode se confundir com a marca e você diz, professora, mas numa prova como é que eu identifico? Por exemplo, eu falei de Arezzo. Arezzo, o nome de fantasia é o mesmo da marca. Carrefour, o nome de fantasia é o mesmo da marca. Se for numa prova, isso já caiu inclusive numa prova da OAB, bem interessante a questão, a prova vai ter que dar elementos. A prova ela dizia assim, fulaninho chega no centro comercial esportivo e lê o letreiro luminoso acima da porta. Esse letreiro luminoso é o quê? É o nome de fantasia, o título de estabelecimento. Aí foi lá na etiqueta e viu aquela etiqueta numa chuteira. O que está como identificação de uma chuteira é o quê? É uma marca. Então, por mais que a gente te dê exemplos onde o nome de fantasia ele se confunde com a marca, numa questão de concurso, ele tem que dar elementos para você fazer essa identificação. Né? Por exemplo, McDonald's. McDonald's é nome de fantasia? É, que é o nome que está lá na frente. É marca? É. Né? O sanduíche é da marca McDonald's. Mas a McDonald's ela vende outras marcas de refrigerantes, de sorvetes e tudo mais. Qual é a insígnia da McDonald's? Um Mzinho amarelo. Ou então o palhaço, né? O Donald e tudo mais. Qual é o nome empresarial da McDonald's? Eu sei de uma, que eu decorei para dar aula. McDonald's, gente, ela tem dois tipos de lojas. Elas têm as lojas da rede própria e elas têm as lojas de franquia. A grande maioria são entidades franqueadas. E aí ainda é mais diferente, porque cada franqueado tem uma empresa diferente. Tem uma, a maior aqui de Recife, ela é Alimentos Arcos Dourados Limitada. Firma denominação. Alimentos, objeto social. Arcos Dourados, nome inventado, limitada. Certo? E por aí vai, cada entidade franqueada vai ter o seu nome empresarial. Bom, gente, basicamente falamos tudo de nome empresarial, com exceção do que eu disse que vai ficar para depois, quando a gente revisar as sociedades. E agora, a gente vai começar esse tema, que é um dos temas, assim, favoritos em termos de prova. Eu não vou dizer a vocês que, por exemplo, nome empresarial vive caindo nas provas. Vou dizer a vocês, é importante? Claro que é. E a gente quer chegar aqui ao final, batendo o peito e saber que revisou tudo. O próximo tema, escrituração. Escrituração é um tema bem relevante, mas eu vou dizer que ele vive caindo em prova? Não, não vou dizer. Cai de vez em quando. Mas estabelecimento empresarial, eu digo a você, dessa nossa parte geral, é daqueles temas que o nosso examinador prefere, qualquer que seja a banca. Por isso, eu vou te dizer uma coisa que eu não disse em nenhum dos outros assuntos. Se você puder fazer em cada assunto, faça. Mas pegue esses artigos que aqui estão, 1142 a 1149 do nosso código. A gente vai falar de basicamente todos eles, praticamente todos eles, e mesmo os que a gente não fizer a leitura, a gente vai falar do conteúdo. Mas ao final que a gente falar aqui, pare, sente e vá resumir esses artigos. E vá verificar se o conteúdo deles está claro para você na sua cabeça. Mas só faça isso, mais uma vez, eu vou ser repetitiva, só vá para estabelecimento empresarial depois que você estudar registro, nome empresarial. Gente, vá partindo a nossa matéria. Se você tem mais intimidade com ela, ótimo, vá em frente. Mas se você tem muita agonia com direito empresarial, vá partindo cada pedaço, e aí você vai ver que vai entrar na sua cabeça e que não é um bicho de 7 cabeças. Espero que vocês já tenham um pouco essa ideia aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber de estabelecimento empresarial é que ele não é uma coisa que o povo confunde. Ele não é ponto comercial, de maneira alguma. Ele não é o imóvel em que a empresa está. Gente, tem gente que diz assim, né? Para falar mais bonito, mas acaba falando errado. Aí, digamos que teu amigo começou um restaurante. Aí você diz assim, eu vou ali no estabelecimento empresarial, sei lá, de Ricardo, por exemplo. Não, você não está indo no estabelecimento empresarial, porque você não tem como ir no estabelecimento empresarial de ninguém. Estabelecimento empresarial, ele é um conceito em abstrato. Toda empresa possui um estabelecimento empresarial. Você tem como ir no imóvel, que é um dos elementos do estabelecimento empresarial, que é uma das coisas mais tuteladas dentro do estabelecimento empresarial, principalmente quando se trata de locação. Mas eu não vou falar de locação empresarial agora, né? De locação do ponto comercial. Vou deixar para falar disso quando a gente chegar em contratos mercantis.
Então, o que é, professora, né? O que é o estabelecimento empresarial? Estabelecimento empresarial, gente, ele é todo o complexo de bens, todo o conjunto de bens que a empresa possua de maneira organizada. Esse é o conceito de estabelecimento empresarial. Conjunto de bens organizados que a empresa possua. Toda empresa tem necessariamente um estabelecimento empresarial. Professora, como assim conjunto de bens? Vou te dizer. É a soma dos bens corpóreos mais incorpóreos que a empresa tenha. Por exemplo, né, sei lá, um jarro que você está vendo aqui atrás, por óbvio, é um bem tangível, é um bem corpóreo. Mas as empresas têm muitos bens incorpóreos de valor. Estávamos vendo agora. Marca, nome empresarial, patente. A soma dos bens tangíveis e intangíveis, corpóreos e incorpóreos, como prefiro chamar, forma o conceito de estabelecimento empresarial. Uma coisa interessante. A Coca-Cola, a gente falava há pouco de marca. A Coca-Cola ela conseguiu uma proeza que provavelmente nenhuma empresa mais consegue. Por quê? Porque hoje em dia tudo é muito mutável por causa da internet. Tudo é muito rapidamente mutável. Lembra que eu disse ontem que minha aluna disse, professora, o Facebook orkutizou, né? Ou seja, até um dia desse a gente tinha Facebook, tinha Orkut, e não faz tanto tempo assim, gente. Internet, tudo muda muito rápido. Normalmente quem costuma ocupar o posto de marca mais valiosa do mundo é o Google. Eu não sei como era a nossa vida sem Google. E ainda tem gente que diz assim, era melhor. Era nada. Devia ser horrível ser professor sem Google, né? Devia ser absolutamente uma coisa horrível. Aluna fui sem Google. Era bem mais difícil, mas professor sem Google devia ser horrível. Então, gente, o que é que acontece? A Coca-Cola, a marca Coca-Cola, esse bem intangível, incorpóreo e material, que é a marca Coca-Cola, ela vale por si só mais do que todas as fábricas, máquinas, tudo junto da Coca-Cola. Por isso, a soma desses bens, exercida de forma organizada, forma o conceito de estabelecimento empresarial, tá? E é com base nisso que a gente vai seguir daqui para frente. Esse estabelecimento empresarial, ele pode ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Quer dizer, o estabelecimento empresarial, ele pode ser arrendado, ele pode se constituir usufruto em relação a ele, mas o ponto principal de cobrança em provas, que por isso é o ponto para o qual mais vamos dar atenção, é essa figurinha aqui. Até falei dela hoje em algum momento já, mas sem dar muita atenção. A parte mais importante para efeito de prova é a figurinha do trespasse. Gente, não esquece disso daqui. Se você nesse momento está pensando assim, eu já vi esse nome, né? Mas eu não sei exatamente o que é, a gente vai te lembrar. O trespasse nada mais é do que a venda do estabelecimento empresarial em si. Sabe uma expressão que a gente utiliza? Vendeu tal empresa de porteira fechada. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Nada mais é do que o trespasse. É a venda do estabelecimento empresarial. E aí a gente vai começar a se debruçar sobre isso com todo o cuidado que esse assunto merece. Eu vou utilizar aqui um exemplo, porque eu acho que fica bem mais fácil da gente poder compreender. Então, vem para cá. Eu vou utilizar assim. João, ele tem um determinado estabelecimento empresarial e ele quer trespassar para Pedro. Então, você fica com esse exemplo. João, enquanto empresário, quer trespassar para Pedro, enquanto empresário. Toda vez que eu falar as palavras João ou Pedro, entendam enquanto empresários. Tá certo? Para não ter que ficar dizendo enquanto empresário, enquanto empresário. Não estou falando da pessoa física, estou falando deles enquanto empresários. Qual é a maior preocupação do legislador na hora do trespasse? João, ele quer vender o seu estabelecimento empresarial. Eu tenho, de repente, um estabelecimento empresarial, mas agora eu quero fazer outras coisas na minha vida. Eu quero vender. Né, sei lá, ou porque tá dando muito certo, eu quero ganhar dinheiro, ou porque tá dando muito errado e eu quero me livrar, não me interessa, eu quero vender. Aí o legislador diz, tá certo, Renata, você pode vender, João pode vender, simplesmente porque é direito de propriedade dele constitucionalmente garantido. Mas espera aí, para que João possa trespassar, existe uma série de regras que vão precisar ser observadas. Professora, por quê? Porque, gente, o legislador, ele não está preocupado com a empresa de João, ele não está preocupado com a empresa de Pedro, ele não está preocupado com eles em si. Ele está preocupado com os credores que a empresa de João tenha. Professora, como assim? Os credores sabem que se nada tiverem, gente, para executar, vão executar o próprio estabelecimento empresarial em si.
Então, por isso, a nossa legislação, ela realmente protege bastante. Deixa eu só achar aqui. A nossa legislação, ela protege bastante esse conceito de estabelecimento empresarial. Essa súmula 451 do STJ, ela é até anterior ao CPC atual, o CPC atual foi no mesmo sentido, mas ela já previa que é legítima a penhora da sede do estabelecimento empresarial. Então, pode haver como última coisa a ser penhorada numa empresa, tá? Mas é legítima essa penhora. Deixa eu voltar aqui. Deixa a gente voltar para cá. Bom, como eu dizia a vocês, a maior preocupação do legislador é com os credores que a empresa de João tenha. Aí você diz, tá, professora, e se a empresa de João não tiver credores? Mas ela tem, gente. Porque toda empresa tem credores. Porque quando a gente fala de credores, é de débitos vencidos e vincendos. Então não tem como a empresa não ter credores. Aí, o negócio é o seguinte. Entende tudo bem. Já disse a você, quando for para decorar eu digo, quando é para entender eu digo a você também, entende o raciocínio de onde a gente vai se desenrolando, tá? Para você não se perder. É como se o Código Civil dissesse assim, João, você quer traspassar? Você quer vender o seu estabelecimento empresarial por inteiro para Pedro? Você pode, João. Mas você tem que analisar que a gente também quer proteger os seus credores. É um direito de propriedade seu, constitucionalmente garantido, mas a gente tem que garantir o direito dos seus credores. Portanto, João, ninguém está te dizendo que você não possa trespassar, você pode. Mas para que você possa trespassar, você tem que seguir 3 passos. Isso aqui já é um processozinho mnemônico que eu utilizo com vocês. Para que haja o trespasse, ele precisa observar a ocorrência de 3 passos. É isso que a gente vai começar a ver agora. O artigo 1144, ele diz assim, o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento de estabelecimento, todos os negócios jurídicos que eu disse a vocês que podem ocorrer em relação ao estabelecimento, só produz efeitos contra terceiros, depois de averbado, à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária na junta e publicado na imprensa oficial. Então, vamos aqui por partes. Eu disse que eu tenho 3 passos para que o trespasse seja feito. Eu já tenho 2 passos designados no 1144. Não sei se você percebeu. O primeiro passo está aqui, gente. João, para trespassar para Pedro na condição de empresários, precisa averbar esse contrato de trespasse na junta comercial. Esse é o primeiro passo. Para mim, aqui o legislador perdeu uma ótima oportunidade de ter ficado calado. Aqui é mais do mesmo. Porque, vejam, toda e qualquer mudança numa empresa precisa ser averbada na junta. Quanto mais a venda do estabelecimento empresarial em si. Então, o legislador perdeu uma ótima oportunidade de ter ficado calado. Mas, enfim, ele quis falar. Então, eu preciso averbar na junta comercial. Esse é um aspecto. Um outro aspecto é, eu preciso publicar isso, eu preciso publicar na imprensa oficial, tá? Exceto se for pequena empresa. Pequena empresa não precisa fazer essa publicação na imprensa oficial. Professora, para que a necessidade dessa publicação na imprensa oficial? Pelo que eu disse a vocês, a preocupação do legislador não é com João, não é com Pedro enquanto empresários. É no sentido de dar ampla e total publicidade desse ato aos credores. Gente, tem uma coisinha nesse artigo 1144 que costuma cair muito em prova, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Perceba. Preste atenção aqui. Ele só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado. Quer dizer, para que o contrato de trespasse seja oposto contra terceiros, ele precisa ser averbado. Entre as partes contratantes, o contrato produz efeitos imediatos. Essa é a maior pegadinha que se faz em prova sobre o 1144. Entre os empresários João e Pedro, o contrato produz efeitos imediatos. Mas, para que ele possa valer contra terceiros, ele precisa ser averbado, tá? Então, aqui estão os 2 primeiros passos. O terceiro passo é o artigo 1145 por inteiro, que a gente vai traduzir aqui, a gente vai colocar a tecla SAP para você. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, em outras palavras, gente, o que é que o legislador está dizendo aí? Se a empresa de João tem credores, para que ele possa trespassar, ele precisa ou ele paga a todos os credores, então aqui eu vou colocar 3.1, ou ele paga a todos os credores, mas pagar a todos os credores já vai ficar pesado, então eu tenho a outra possibilidade. Ele pode pedir
o consentimento dos credores. Não te preocupa que eu vou explicar isso aqui de várias maneiras diferentes. Então, o que é que a lei está dizendo aqui ao nosso amigo João? João, vê só. A gente está preocupado para proteger os teus credores. Mas se você deixa de ter credores, então você pode trespassar. Então, a primeira possibilidade é João pagar todos os credores. Porque a maior preocupação era eles. Se ele deixa de ter credores, pode trespassar. Mas pagar todos os credores, gente, pode ficar muito pesado. Então, por isso, a lei dá uma outra possibilidade a João. A possibilidade número 2. Ele pode ter que notificar os credores para ter o consentimento deles. Esses credores, eles têm 30 dias para se manifestar de modo expresso ou tácito. Nesse caso aqui, quem cala consente, tá? Qual é a maior pegadinha que é feita em prova sobre esse artigo 11.4.5? As provas começam aqui a detalhar o tipo de credor, sabe? Assim, porque João, para que possa trespassar, precisa da concordância dos credores trabalhistas, tributários. Percebam, ninguém está especificando nenhum tipo de credor. Ele precisa pagar a todos os credores ou conseguir o consentimento deles. Ele vai notificá-los. A lei não diz como deve ser essa notificação. Melhor que seja por escrito, por uma questão de prova. E aí, eles têm 30 dias para se manifestar, os credores. Se não se manifestarem, quem cala consente. Gente, isso daqui é tão grave, que se João descumprir o preceituado no artigo 11.4.5, isso daqui não é história de código, isso aqui não é só teoria, não. Se João descumpre o preceituado no artigo 11.4.5, isso é considerado ato de falência. Quando a gente for fechar aqui, basicamente, a nossa participação com a análise da falência, na nossa lei 11.101, o artigo 94 da lei de falência, ele traz várias hipóteses de insolvência da empresa. Na terceira hipótese, no artigo 94, inciso terceiro, mas você não precisa ir para lá agora não, a gente vai ver isso. Está lá a chamada prática de atos de falência. Se João vende o seu estabelecimento empresarial a Pedro, com descumprimento ao artigo 1145, qualquer credor pode pedir a sua falência e o juiz vai decretá-la, porque isso vai ser considerado ato de falência, tá? Então, trespasse, resumo, 3 passos. Precisa averbar a junta, publicar na imprensa oficial e precisa ou pagar os credores ou ter o consentimento deles. Na verdade, esse terceiro passo se divide em 2 possibilidades. Mas a gente não acabou o trespasse, não. Eu tenho que acabar o bloco. Daqui a pouco eu ainda volto falando um bocado de trespasse. Até daqui a pouco. Vamos continuar aqui, então, gente, nos divertindo ainda com estabelecimento empresarial, porque, pelo que eu disse a vocês, é um dos temas mais recorrentes em provas por nossa vida fora. Então, falamos sobre o conceito do que seja estabelecimento empresarial, falamos do que é trespasse e dos 3 requisitos, os 3 passos para o trespasse. Aí, a gente vai ver agora uns outros elementos sobre estabelecimento empresarial. A partir disso, vamos acompanhar aqui pelo nosso código outras regras também que podem fazer parte do contrato de trespasse, né? Nós já vimos aquelas 3 que são absolutamente necessárias, que João, para que ele possa fazer o contrato de trespasse com Pedro, na condição de empresários como vimos, precisava seguir, né? Então, tinha que averbar na junta comercial, publicar na imprensa oficial e observar o 11.4.5. Ou pagava a todos os credores, ou tinha o consentimento deles, sob pena disso ser considerado, inclusive, ato de falência. A partir disso, vamos voltando aqui para a gente ir falando de uns outros artigos ainda sobre esse assunto. Como eu disse a você, basicamente vamos falar de todos, mas se faltar alguma coisa, você vai verificar antes de ir para o próximo assunto em si. Um outro ponto importante é o nosso artigo 1147. Então, a gente disse assim, João, ele queria fazer o trespasse para o outro empresário chamado Pedro. Gente, no momento que ele fizer o trespasse, o artigo 1147, ele trata da chamada cláusula de não concorrência. O que é que isso quer dizer? Que João, ele não pode fazer concorrência a Pedro nos próximos 5 anos, a partir da transferência que for feita. Simplesmente porque, imagina o seguinte, existe um preceito que rege o direito empresarial, que é o preceito da concorrência sempre leal. Né? Concorrência desleal, inclusive a gente já falou disso aqui, repercute efeitos civis e efeitos, inclusive, criminais. Não sei se você já prestou atenção na parte do Código Penal, que ele fala em crimes de concorrência desleal, essa parte está toda revogada do Código Penal, porque isso está dentro da LPI, né? Como a gente já falou antes. Mas, enfim. Aí, gente, imagina o seguinte. João está trespassando para Pedro um restaurante de comida japonesa. Esse restaurante vale R$1 milhão.
Aí, só que o restaurante está muito bem, obrigada. Aí João diz: Olha, Pedro, eu te vendo, mas eu te vendo por 2 milhões. Aí Pedro, sim, João, mas o preço é um, não, te vendo por 2, porque o restaurante está com uma fama muito boa, está com muito movimento e tudo isso é levado em conta na hora do traspasse. Aí, ok, Pedro paga 2 milhões. Digamos que a lei permitisse que João pudesse fazer concorrência a ele. João ia ganhar de duas formas. João ia ganhar tanto na venda, como ele poderia chegar no pé do ouvido do cliente. Hoje em dia, ó, isso aqui, ó, celular, mandava um WhatsAppzinho para cada cliente dele, dizendo: Olha, eu estou vendendo para Pedro, mas eu vou abrir um restaurante aqui para fazer concorrência para ele. Então, como o nosso ordenamento preza pela concorrência leal, ele não pode fazer concorrência a Pedro, como dispõe aqui o artigo 1147, ele não pode fazer concorrência nos 5 anos que sejam subsequentes à transferência, no caso aí de trespasse. Agora, gente, queria fazer aqui algumas observações. Esse é um artigo que também sempre dá margem à discussão judicial, sempre dá margem a processo. Tem umas coisas em direito empresarial que, quando você advoga nessa área, você já sabe o que vem. Aquela disputa do nome de fantasia que falamos é uma coisa que sempre bate à nossa porta. Uma outra coisa é essa história aí, da cláusula de não concorrência. O advogado que faz um contrato desse de trespasse tem que fechar muito bem o contrato, porque senão ele deixa brechas, que aí vai depender do caso concreto para o juiz decidir. Esse artigo ele deixou 2 brechas. Ele não delimitou o limite geográfico da não concorrência e nem ele delimitou exatamente o que era concorrência. Então, por isso que o advogado deve tomar todos esses cuidados na hora da feitura do contrato. Por exemplo, vou te dizer assim, a gente vive em cidades, todas as grandes cidades, todas as capitais, nem todo mundo vive nelas, mas são altamente engarrafadas, né? Recife já ganhou esse posto da cidade mais travada do país, inclusive aí superando Rio, São Paulo, Vitória, proporcionalmente. Porque a sorte é que a gente não morre aqui dentro do trânsito é porque a cidade é super pequena, né? Uma das 5, acho, menores capitais do país. Imagina assim, João vende um restaurante na zona sul do Recife para Pedro. Mas se ele abrir agora na zona norte, será que vai ser concorrência? Será que nesse trânsito horrível que a gente vive, alguém vai atravessar a cidade para ir para um restaurante? Talvez. João vende um restaurante de comida japonesa e agora ele resolve abrir uma tratoria. Será que quem sai de casa para comer sushi e sashimi termina comendo lasanha? Né? Eu não gosto de comida japonesa, mas eu sei que quem gosta, se sair de casa para comer, vai vender um rim no meio da rua, mas vai comer comida japonesa. É mais ou menos assim que acontece. São respostas que a gente não tem. São respostas a serem apuradas no caso concreto. Então, por isso que o contrato deve ser muito bem feito na hora de dizer o que é que João vai poder fazer, o que é que João não vai poder fazer. O conceito objetivo do estabelecimento empresarial é esse que a gente está vendo. Tá? O conceito do Código Civil é esse, é o conjunto de bens, materiais e imateriais que a empresa possua. Alguns autores querem incluir aí no conceito de estabelecimento empresarial a clientela, porque quando você faz a venda do estabelecimento empresarial, naturalmente a clientela vai junto, e o que a gente chama de aviamento, ou azienda, né, que é uma expressão do direito italiano, que quer dizer o potencial que a empresa tem de gerar lucro. Mas o que o nosso Código Civil quis dizer, o conceito de estabelecimento é a soma dos bens corpóreos e incorpóreos. As outras coisas ficam muito mais do ponto de vista doutrinário. Uma grande pegadinha que é feita em prova sobre esse artigo eu vou mostrar aqui a vocês. Gente, vê só. A partir de agora, e cada vez que a gente se aproximar mais da parte de direito societário, a gente vai se deparar muito com isso. Não havendo autorização expressa. Ou, de outra maneira, não havendo autorização em sentido contrário. A gente tem no direito empresarial algumas normas cogentes, mas elas são minoria. Por exemplo, as normas anteriores ao intervalo que estávamos vendo são normas cogentes. Quando uma pessoa trespassa para outra pessoa, tem que publicar, tem que averbar, aquilo é norma cogente. As partes não podem dispor em sentido contrário. Mas essa cláusula de não concorrência, as partes podem dispor em sentido contrário. Podem diminuir esse prazo, podem aumentar, podem inclusive tirar essa proibição da não concorrência. Então tenha muito cuidado, porque algumas provas envolvendo direito empresarial, elas trazem caso prático. E aí elas podem colocar lá para as tantas, pelo caso prático, que ficou avançado entre as partes, como eu já vi várias, inúmeras, que João poderia fazer concorrência a Pedro no próximo ano. Essa cláusula é nula, válida, inválida? É completamente uma cláusula válida, se ficou avançado no contrato. O Código Civil ele serve para quando há silêncio contratual.
Em caso de silêncio contratual, sob diversos aspectos que a gente vai ver aqui, prevalece o que está no Código Civil. Cláusula de não concorrência pelo prazo aí de 5 anos. Grandes empresas até costumam alargar esse prazo. O subsequente aqui está com trema, tá? Mas é porque na lei ainda está com trema. Vamos aqui adiante. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que contabilizados. Deixa eu parar aqui, daqui a pouco eu volto para o resto do artigo, que é melhor a gente analisá-lo partido. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu gosto muito, à medida de ir estudando, não sei como é que vocês vão manuseando o código, ou se utilizam já os artigos da gente que estão aí, de ir marcando esses artigos, né? Dividindo, fazendo aquele esqueminha que a gente fez no 1145 há pouco. Número 3, 3.1, 3.2. Isso é uma técnica que a gente utiliza muito para a prova da OAB, de marcar o código, né? Do aluno ali poder pegar o artigo e ele já verificar de cara o que é mais importante no artigo. Sei que, pelo menos na primeira fase que vocês farão, as provas são sem legislação, mas eu acho que isso ajuda na hora de estudar. Isso é só uma sugestão também. Então, vejam só. A pergunta agora é, João, ele vai trespassar para Pedro, tá? A pergunta agora é, nesse caso aqui, gente, o empresário Pedro, ele vai responder pelos débitos que sejam anteriores à transferência? Percebam, o direito do trabalho diz uma coisa, o direito tributário diz outra coisa, o direito empresarial na parte falimentar diz outra coisa, mas eu não quero falar disso agora, nem vou falar desses outros ramos do direito. Só quero chamar a tua atenção para que a mesma situação sendo tratada de maneira diferente por vários ramos do direito. Para a gente, no direito empresarial, o que é que prevalece? Pedro vai responder pelos débitos que estejam devidamente escriturados, que estejam contabilizados. Isso, inclusive, já é a ponte para o nosso próximo assunto, que é a escrituração. Se por acaso João maquia a empresa para vender uma bomba para Pedro, e ali, de má fé, de maneira maliciosa, ele esconde os débitos que a empresa tenha, você não pode responsabilizar o empresário Pedro. Mas os débitos contabilizados, e você tem que fazer essa verificação quando o seu cliente vai adquirir um estabelecimento empresarial, quem adquire responde por todos os débitos contabilizados, tá? Essa é a primeira parte do artigo. A primeira parte do artigo é em relação a quem adquire, é em relação a Pedro. E observem, gente, que não há lapso temporal, tá? Muita gente confunde com a história de 2 anos e tal. 2 anos é outra coisa que a gente vai ver quando a pessoa sai de uma sociedade, ela continua solidariamente responsável. É uma outra situação. Aqui, em caso de trespasse, o artigo merece ser partido em 2 partes. A primeira parte é em relação a Pedro. Ele, sendo adquirente do estabelecimento, ele responde pelo pagamento de todos os débitos, independente de prazo. E João? João é só fazer o trespasse, ir embora e torrar o dinheiro? Não. Ele continua solidariamente obrigado por um prazo de 1 ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação e quanto aos outros, da data de vencimento. Então, é o seguinte, em relação a Pedro, ele vai assumir todos os débitos escriturados, independente de prazo. João, ele fica solidariamente responsável por um prazo de 1 ano. Em relação aos débitos já vencidos, na época que o contrato foi feito, a partir da publicação do contrato de trespasse. Né? Então, é por isso que você deve, a partir do momento que você faz o trespasse, a partir do momento que João faz esse contrato de trespasse, ele deve correr na junta para fazer a verbação, para fazer a publicação. Porque em relação a esses débitos vencidos, o prazo que ele vai ficar ainda solidariamente responsável com Pedro, que é um prazo de 1 ano, não conta do dia que haja o trespasse, conta do dia onde efetivamente se publicize isso, certo? Isso é dos débitos vencidos. Em relação aos débitos vincendos, a partir da data do vencimento. Então, se houver débitos pós aqui, digamos, as contas de João, que João tinha assumido, que ainda vão se vencer, depois do contrato de trespasse. Aí é 1 ano a partir do vencimento delas. Aí não adianta correr para a verbação, tá? Então, vê só que esse artigo, ele é cheio de informação. Resumo da história. Quem adquire responde por todas as dívidas, independente de prazo, as dívidas relativas ao direito empresarial, desde que estejam escrituradas. Quem faz a venda, quem faz o trespasse, né, o trespassante, o alienante, ele fica solidariamente responsável. Por quanto tempo? Por 1 ano. Em relação aos débitos vencidos, né, antes do contrato de trespasse, 1 ano a partir da publicação.
que houve o contrato de trespasse. Em relação aos débitos que ainda vão se vencer após o contrato, um ano após o vencimento desses. Então, tenham muito cuidado na interpretação e a gente vai deixando, gente. A gente vai falar disso daqui e a gente vai deixando trespasse aí de lado. Basicamente, como eu me comprometi aqui com vocês, analisando tudo que é importante para a gente e terminando aqui falando sobre subrogação. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente, ou seja, importa, né, que Pedro vai continuar nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se eles não tiverem caráter pessoal. Podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada neste caso a responsabilidade do alienante. Então, a regra geral, basicamente, você olha que mais uma vez eu encontro aqui salvo disposição em contrário, de modo que o contrato pode prever em sentido diferente, a transferência do estabelecimento importa a subrogação de Pedro nos contratos que João tinha, exceto se eles tiverem caráter pessoal. Então, ele vai dar continuidade aos contratos, né? Subrogação, no direito das obrigações, nada mais é do que substituição. Gente, e a partir daí começou a haver uma discussão sobre um dos contratos mais importantes em relação ao direito empresarial, que é o contrato de locação, locação empresarial. Eu disse a vocês, vou falar de locação empresarial quando estiver falando de contratos mercantis. Mas, por exemplo, só para vocês entenderem o sentido do enunciado que a gente vai falar aí. Na locação empresarial, existe uma coisa que o locatário ele pode conseguir renovar o aluguel compulsoriamente. Mesmo sem o locador está querendo. Ele pode conseguir isso através da ação renovatória. Mas para isso ele precisa conjugar uma série de requisitos que a gente vai estudar lá do artigo 51 da Lei do Inquilinato. E a grande discussão que se tinha era, nesse caso de contrato de trespasse, caso haja locação, né, caso o João estivesse no imóvel locado, Pedro teria direito a continuar nessa locação? Inclusive, Pedro poderia se utilizar dos prazos que João já tinha para intentar essa ação, que é a ação renovatória. Professora, que prazos são esses? Eu não vou tratar disso agora. Se você quiser olhar, estão no artigo 51 da Lei de Locação. Mas eu vou falar deles na parte de contratos. Até que se chegou ao seguinte entendimento. A subrogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não tenha um caráter pessoal, é regra geral, incluindo o contrato de locação. Então, a regra é que Pedro, ele possa sim dar continuidade àquele contrato de locação, até porque, gente, uma das coisas que uma empresa que vai se instalar, né, uma nova atividade empresarial, uma das coisas que mais deve ser estudada é a sua localização. Às vezes uma empresa, atividade empresarial, né, ali o ponto comercial, muda uma rua, muda completamente a razão de ser da empresa. Até uma coisa, deixa eu fazer uma observação. A gente costuma muito falar assim, né, isso é do professor de empresarial, não sei se vocês já prestaram atenção nisso. A empresa fez, a empresa pede, a empresa dá. Empresa não é gente, é só um modo de falar para que didaticamente fique mais fácil. Empresa é a atividade. Deixa eu colocar aqui uma coisa. No final das contas, né, o que é que a gente tem aqui? O que é que a gente viu até agora? Que a gente pode resumir aqui. A gente viu a atividade em si, um resumo de tudo que vimos. A atividade em si é o quê? A atividade em si é a empresa. Aí vimos o sujeito. O sujeito, ou ele é o empresário individual ou a sociedade empresária. E agora a gente está vendo, para fechar essa parte assim inicial, o conjunto de bens. Então, conjunto de bens é o estabelecimento empresarial, tá? Conjunto de bens, tá aqui. Então, tá aqui. Se a gente fosse resumir até onde a gente chegou, é isso. A atividade em si é a empresa, o sujeito da atividade empresarial ou é o empresário individual ou a sociedade empresária, e o estabelecimento empresarial é o complexo de bens. Deixa eu ir, que é esse aqui, resumo desse conteúdo visto até aqui, certo? É isso daqui. Eu nem coloquei nesse slide, acabei colocando aqui, mas é isso. Deixa eu vir para cá, antes de falar sobre escrituração. Eu coloquei aqui, gente, algumas súmulas importantes, até que pegam muito mais o direito constitucional, mas que tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando. Então, observe, direito constitucional é um pouco a mistura, né? O direito ele não é compartimentado. A gente só compartimenta o direito para estudar. Então, diz a súmula 646. Essa daqui a gente vai ver por último, na parte de escrituração. Diz a súmula 646.
Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais no mesmo ramo em determinada área. Observe que o que é que o STF quis fazer aqui? Houve, gente, uma certa pressão em alguns municípios para que eles elaborassem determinadas legislações dizendo, olha, por exemplo, esse negócio dessa explosão dessas farmácias, né? Não sei se está acontecendo nessa cidade de vocês, mas em Recife e em algumas cidades que a gente anda por aí também, existe uma verdadeira explosão de farmácia. Né? É um negócio interessante porque elas nascem, né? Elas não são construídas, não sei se vocês já viram isso. Você passa por aquele lugar, não tem a farmácia, no outro dia tá lá, puf, colocaram lá a farmácia. Então, justamente nesse sentido, tentaram fazer aí umas pressõezinhas, sabe, em cima dos municípios, para que o município, ele elaborasse uma lei, de competência, obviamente, municipal, para dizer, olha, só pode ter uma outra farmácia, só pode ter um negócio daqui a tantos quilômetros. E aí o STF disse, não, o município ele não tem competência para isso, porque isso ofende a livre concorrência. Lembra que eu te disse que, vez por outra, a gente ia voltar no artigo 170 da Constituição? Primeiro artigo que eu citei para você, no slide lá de codificação. Ele fala livre concorrência, livre iniciativa e tudo mais. Por outro lado, a 645 ela vai dizer que o município ele tem competência para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Aí, né, gente, claro, aí é o município que tem que fazer isso, porque ninguém melhor para conhecer a realidade do que o próprio município. Você não pode, por exemplo, uma das coisas, né, que a gente vai aí para São Paulo, acho muito interessante, com certeza alguns de vocês são daí, é você andar o tempo inteiro na rua e tem um monte de coisa aberta. Né, você passar depois das 10 horas da noite e ter coisas abertas. Isso eu acho que é impensável na maioria das capitais que a gente vive por aí. Mas, enfim, na realidade de São Paulo isso pode ser feito. No município mais calmo, no município mais bucólico, isso pode ser feito, por isso que o município ele tem essa competência, tá? Bom, a gente tem 2 assuntos ainda para concluir a parte geral. Escrituração e prepostos. Prepostos a gente vai passar bem por cima, certo? Por quê, professora? Porque a gente nunca tem questões de prova só sobre prepostos. Não vou dizer que não tenha existido alguma, mas assim, né, tá no meio de outras questões, mas é desses temas que a gente falou aqui, o menos procurado, o menos tratado, então a gente vai apenas falar, para não dizer que não falamos, mas escrituração é um tema que merece mais a nossa atenção. Não tem o mesmo status de estabelecimento, já tinha entendido isso, mas essa parte de escrituração mercantil é uma coisa que merece nossa atenção. Então, bora começar nesse bloco. Só terminaremos no próximo, mas já começaremos nesse. Existem, gente, algumas coisas muito cobradas em prova sobre escrituração. Essa classificação, a exibição, que a gente vai ver aqui, tá? E a eficácia probatória dos livros mercantis, e é por aí que a gente vai. Essa parte aqui do direito empresarial é a parte que fecha o Código Civil na parte geral. Então, esse assunto, ele está aí previsto na nossa legislação do 1179 até o 1195. Vejam, existe uma pergunta, para a gente começar aqui a conversar. Existe uma pergunta que ninguém nesse país saberia responder. Nenhum ministro, nenhum maior autor do Brasil, que é de repente Fábio Lhoa Coelho, ninguém saberia responder, mas mesmo assim eu vou fazê-la. Essa pergunta seria, quantas empresas, quantas obrigações, melhor dizendo, deixa eu refazer a pergunta, quantas obrigações uma empresa que queira ser reputada regular nesse Brasil precisa seguir, né? Por que essa pergunta é impossível de ser respondida, gente? Porque eu estou falando em âmbito geral. E aí eu incluo trabalho previdenciário, fiscal, empresarial, é absolutamente impossível. A gente só brinca entre nós que empreender no Brasil não é para os fracos, né? O negócio é complicado. Empresário, sociedade empresária costuma ganhar dinheiro, mas não é fácil não, viu, minha gente? Estou dizendo que depois, né, que se estabelece, ganha dinheiro, tem um retorno, afinal, direito empresarial, você tem uma empresa para ganhar dinheiro, mas não é uma coisa fácil. A despeito de nossa pergunta sem resposta, o nosso artigo 1179, que está aqui, ele traz 3 obrigações que toda e qualquer empresa precisam observar, que são as seguintes. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, que vai ser mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme dos seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e levantar anualmente balanço patrimonial e balanço de resultado econômico. Como a gente sempre faz, não se preocupe, a gente vai destrinchar o artigo. Aqui eu tenho, gente, 3 obrigações para as quais
toda e qualquer empresa precisa dar segmento, precisa dar observância. Primeira coisa, toda e qualquer empresa precisa seguir um sistema de contabilidade. Essa aqui é a obrigação de número 1. Em outras palavras, toda e qualquer empresa precisa fazer a sua devida escrituração, tá? Observe que o próprio artigo já diz que esse sistema de escrituração, ele pode ser feito de maneira mecanizada ou não. O que é que isso quer dizer, né? De maneira mecanizada ou não? Hoje em dia, quando a gente fala em escrituração, a gente fala tudo pelo sistema de informática, tudo através da internet. Mas para efeito de prova, se o empresário ainda quiser fazer sua escrituração mercantil à mão, né, naqueles caderninhos antigamente se fazia, pode ser feito. Então, em primeiro lugar, a empresa precisa seguir um sistema de escrituração, e é isso basicamente que a gente vai ver aqui. O profissional habilitado para tanto é o contabilista, né? Isso é o que diz o nosso Código Civil, salvo nas localidades onde não haja. Não sei, essa altura do campeonato não vai ter um contabilista, mas é isso para efeitos de prova. Gente, meu bisavô, né? Ele tinha essa profissão. E essa profissão, ele era chamado justamente de guarda-livros, porque a escrituração, que a gente vai falar aqui, o sistema de contabilidade é fazer livros, é organizar os livros da empresa. E o contador, antigamente, ele era realmente o guarda-livros, né? Ele pegava o livro, fazia a escrituração e ia embora para casa com os livros, porque os livros, eles traduzem a vida financeira da empresa. E aí essa profissão, ela vai mudando de nome, de guarda-livros, ela passa para contador, e hoje em dia a expressão utilizada pelo nosso código é contabilista. O nosso Código Civil causou um mal-estar muito grande na classe dos contadores, porque nós tínhamos o técnico em contabilidade, né, que não fazia faculdade, e tínhamos o contador que fazia faculdade, um fazia curso técnico e outro superior, e trouxe todo mundo sob a nomenclatura de contabilista. Isso causou, assim, né, um certo tititi nos bastidores. Mas, enfim, o profissional habilitado para fazer a contabilidade de uma empresa é o contabilista, mas ainda sai muita gente dando aula contador, que ainda é uma expressão muito forte. Afora isso, eu tenho mais 2 obrigações aqui. São elas: tem que levantar a empresa anualmente balanço patrimonial, que eu vou colocar aqui como obrigação de número 2, e balanço de resultado econômico. Então, aqui são 3 obrigações que toda e qualquer empresa precisa seguir. Ter um sistema de contabilidade, fazer o balanço patrimonial e balanço de resultado econômico. Nesse momento, se você está me ouvindo e pensando assim, se essa professora quer que essa altura do campeonato eu vá aprender a fazer balanço, eu estou me despedindo dela aqui mesmo. Não, gente, então não me deixe, tá certo? Não me deixe. Vamos organizar aqui as coisas. Por exemplo, eu dou aula aqui numa universidade pública aqui de Pernambuco, no curso de administração, que é justamente de direito empresarial. Às vezes é no curso de contábeis, às vezes é no curso de administração, e varia um pouquinho. Então, o pessoal de administração de contábeis, principalmente o de contábeis, eles têm essas regras do direito, eles estudam direito empresarial, de uma maneira bem mais resumida, é claro, mas eles estudam. Cabe a gente, enquanto advogado, assim, no caso concreto, saber que o contabilista ele faz balanço e só ele pode fazer balanço. Até porque senão a gente está fazendo exercício legal da profissão, né? A gente não vai fazer isso. Mas a gente tem que saber das regras que norteiam a atividade do contabilista. Então, ninguém na prova, em qualquer prova que vocês farão, ninguém vai te pedir assim regras de balanço, mas você vai ter que fazer o seguinte: pega aí o teu código, você vai ter que, deixa eu te dizer aqui, cadê? Você vai ter que pegar o seu Código Civil e você vai ter que tentar memorizar pelo menos o que é que significa balanço patrimonial e balanço de resultado econômico. 1188 diz o que é balanço patrimonial. Ele deve exprimir, com fidelidade e clareza, a situação real da empresa. E atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições de leis especiais, o ativo e o passivo. Então, balanço patrimonial é aquele balanço que vai dizer o ativo e o passivo. O balanço de resultado econômico, 1189, ou demonstração de contas e lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito na forma de lei especial. Então, gente, pelo menos o que são cada um dos balanços, vocês precisam saber, porque isso foi cobrado em prova. Vê, mais de uma prova já. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Deixa eu só pegar aqui. Do artigo 1185... Peraí, deixa eu te dizer aqui certinho. Do 1186
1186 até o 1189, 1186 até o 1189, são artigos que vão dar regras sobre balanço. É isso que eu estou te dizendo. Ninguém precisa aprender a fazer balanço, mas vale a pena vocês darem uma lida, pelo menos, nessas regras, tá? Então, são 3 obrigações que toda e qualquer empresa precisa seguir para ser reputada regular aqui em nosso país. E aí a gente vai andando com base nisso. Aí a gente vai chegar em classificação, tá? Mas antes de chegar em classificação, deixa eu ainda te dizer uma coisa. Pegando aqui o nosso Código Civil de volta. Uns artigos que eu quero chamar, ainda dessa parte, quero chamar a sua atenção. Eu quero te dizer o seguinte, eu quero que você analise aí o artigo, o 1182 é o que fala da responsabilidade do contabilista, certo? Pronto, o 1183. O 1183, ele vai dizer o seguinte, a escrituração vai ser feita em idioma e moeda correntes nacionais, em forma contábil, por ordem cronológica, dia, mês e ano, sem intervalo em branco, entrelinha, borrão, rasura. Para você, pode ficar assim, meio sem sentido, essa coisa de não poder ter rasura, entrelinha, porque você pensa em internet. Mas, como eu disse, a escrituração, gente, ela pode ser feita à mão. Então, a gente vai entrar agora nos livros mercantis, nessa classificação. Mas antes de entrarmos na classificação, eu preciso te dizer que esse artigo 1183, ele traz os chamados requisitos intrínsecos da escrituração. Quais são os requisitos de dentro da escrituração? São esses daqui. A escrituração vai ser feita em idioma e moeda corrente. Pouco interessa se a empresa tem várias relações internacionais, tem que tudo ser feito em moeda pátria, em idioma corrente. Ao contrário, idioma pátria e moeda corrente. Porque se tiver uma fiscalização fazendária, como é que isso vai ser feito, tá? Então, esses são os requisitos intrínsecos. Por outro lado, o 1181, então 1183, requisitos intrínsecos. O 1181, ele traz o chamado requisito extrínseco dos livros mercantis. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios, e se for o caso, as fichas, antes de serem postos em uso, eles precisam ser autenticados pela junta comercial. Então, a gente vai entrar na classificação dos livros, mas saiba que de nada adianta a empresa ter o livro obrigatório, que a gente vai dizer aqui quais são, se esse livro não estiver devidamente autenticado pela junta comercial, tá? Autenticação não é só coisa de tabelionato, tá certo? A junta comercial também autentica. Então, em resumo, os requisitos intrínsecos constituem um modo de feitura do livro mercantil. Mas, afora isso, você tem ainda o extrínseco, que é da autenticação pela junta comercial. Essa também, lembra que eu falei da tríplice função da junta, mas eu disse que falaria de outras funções, tá aí. E, gente, por óbvio, a junta comercial só vai autenticar livros mercantis de empresas que estejam devidamente registradas, né? Não é possível que alguém vai chegar lá e de cara de pau, sem registrar a empresa, pedir para autenticar o livro mercantil, tá? Então, os livros mercantis que a gente vai ver que são obrigatórios, não basta que a empresa os possua, eles precisam ser autenticados pela junta comercial. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco de hoje.